galera, estamos agora no nosso Jogo por Elas e estamos recebendo aqui hoje a Letícia Oliveira, Manu Martins e a Gil Merá. Feras, sacam muito para comentar esse pós-jogo aí de 2-1 Fluminense contra o Corinthians hoje no Maracanã. E aí, meninas, qual a impressão de vocês? Mais 3 pontos. Eu achei... Hoje o Fluminense... mais 3 pontos. As Vitória, pelo menos até isso. Que não eram tão altas assim. Mas eu achei que no primeiro tempo o Fluminense estava muito encontrado. Estava muito bem montado, assim, jogadas e tudo mais. Teve uma posse de bola alta, o que me surpreendeu, inclusive. Eu não achei que essa escalação fosse conseguir um domínio de jogo assim tão preciso, mas teve. Mas foi no erro do Corinthians também, né? A escalação também, do Corinthians mas, assim, favoreceu isso, de qualquer forma, do Corinthians. Sim, mas assim, de qualquer forma, pelo menos no primeiro tempo praticamente inteiro, o Fluminense dominou boa parte do jogo. Estava muito bem encontrado, armou bastante jogada, eu acho que teve bastante oportunidade e só acho que lá pro finalzinho, assim, quando teve aquele primeiro gol que foi impedido e o gol no finalzinho, foi um mole, mas de qualquer forma conseguiu segurar o resultado o máximo possível no segundo tempo, tá? No segundo tempo eu não achei que estava dominando tanto, mas segurou o resultado e o saldo geral, assim, positivo, mais 3 pontos. Eu vejo como um resultado óbvio, são 3 pontos, né? Nos últimos 8 anos, quanto mais rápido a gente alcançar os 45 pontos, mais chance a gente tem de alcançar uma Sul-Americana, que é o que vem acontecendo, infelizmente, esse ano, né? O Odair nos fez esse grande favor. E conseguir agora uma Libertadores, assim, o campeonato tá bem abaixo do que tem sido nos últimos anos. Já, na real, um tempo já tá assim. E a gente tem um elenco de mediano para ruim, não acredito que seja um elenco bem montado, não é bem pensado. A gente foi perdendo peças importantes que a gente ainda não conseguiu repor. Mas, enfim, isso são outras coisas. São pontos. A gente pegou um Corinthians em crise total, né? Demissão do Thiago Nunes essa semana. Já vem de jogos péssimos, perdendo o Clássico para o Palmeiras em casa, eu acho, se eu não me engano. E com jogadores que ainda não se encontraram, o Thiago não conseguiu achar um jeito Corinthians de jogar, que é aquele jeito que a gente está acostumado, brigando por uma bola, nem sempre futebol bonito, mas resultadista, que é o que o brasileiro gosta. E que é o que funciona, né? Aqui, pelo menos. Bom, teve um jogo, eu não me recordo qual, se vocês lembrarem, que a gente também fez gol no início do jogo. Isso sempre ajuda muito, porque o Fluminense parece que entra sempre meio desequilibrado mentalmente. Eu não sei o que acontece, que a gente sempre entra afobado, e isso vinha acontecendo da gente tomar gol no início dos jogos, ou então no final, que foi o que aconteceu hoje de novo. Todo final de jogo a gente desliga, e aí às vezes a gente até perde os pontos, acaba empatando, ou às vezes tomando uma virada em final de jogo por desatenção, assim. Nenê, né? Bom, Nenê, que quanto mais a gente critica, na hora que ele está sendo mais criticado, é o auge. As pessoas estavam falando hoje no Twitter que ele é intocável, que ele não sai, que muda todos os jogadores do elenco, menos ele, e aí 2 gols, 3 pontos. O vovô vai continuar on por muito tempo. Que seja on fazendo gol, né? Tá valendo. Fazendo gol, batendo o pênalti dele lá, tá tudo ótimo, assim, não vou nem reclamar. Fazendo gol deitado, que eu já achei que era o Fred, já tava ali iludida. Nossa. Falei, porra, é o Fred, não vou lembrar que é o Nenê, não tô nem aí. É o Fred, é isso. Mas, enfim. Começou bem, o time começou encaixado, como a Manu falou, mas eu senti que teve aquele momento Odair de novo, que a gente já sabe desde o Internacional, que o time faz o gol, e aí começa a recuar. É uma coisa natural, eu não sei o que acontece, não sei se é passado por ele. E aí a gente começa a tomar pressão. Tomamos o gol que foi anulado, né? E aí logo depois teve a situação toda do pênalti, que inclusive, apesar de não nos favorecer, mas ser o justo, é uma regra ridícula, porque só se o cara amputar o braço. Ele, não tem como. Ele caiu com a mão. Quando ele caiu, acho que ele tava assim,
Ele tava com o braço levantado. A bola passaria, né? No caso, a mão travou, né? Mas ainda assim é uma coisa de desequilíbrio, né? Acho que é mais interpretativo. Essa regra da bola bater na mão em qualquer situação, enfim, complicado. Mas enfim, não vou reclamar, 3 pontos. Se não fosse isso, era 1 ponto, 2 pontos perdidos em casa novamente. Porém, ainda não vejo um time ideal, ainda não vejo um trabalho que a gente possa sentir firmeza. Acho que vai oscilar muito, vai ser isso a temporada toda. A gente ganha do Inter, aí ganha do Vasco, que vinha bem, empata com o Atlético Goianiense, perde para o Bragantino. Ganha do Corinthians, que querendo ou não é um time que a gente tem uma certa dificuldade. A gente caiu ano passado para eles na Sula, em casa, mesmo com empate. E tem um histórico já da gente, sei lá, sofrer contra eles, principalmente com gol em finalzinho de jogo. Enfim, ganhamos o Corinthians. E aí, a situação de campo, eu acho que o Odair, quando ele quer, ele acerta. Por exemplo, o Nenê hoje jogou mais centralizado, jogou mais fazendo um papel de meia mesmo. Até quando o Ganso entrou, ele ainda estava fazendo um papel mais de meia. O Marcos Paulo, não sei o que aconteceu. Tem visto. Marcos Paulo esse ano inteiro, o Marcos Paulo não vem sendo o jogador que a gente esperava que fosse, mas é aquilo de não pode culpar um garoto de 18 anos, 19, nem sei quantos anos ele tá, acho que é 19. O João Pedro, por menos, foi culpado, sabe? Fazendo gol, assim. Entrou naquele período de seca. E acho que já tá na hora de criticar, né? Assim, cara, não quer jogar. Não tô nem falando que é o não querer. Às vezes é uma fase mesmo, que pode ser o que vem acontecendo, pode ser extracampo, pode ser alguma coisa dele próprio, assim, não sei. Mas dá chance para outra. Apesar de a gente não ter tanta oportunidade, o Odair precisa enxergar isso, porque a sensação é que a gente começa com -1 em campo. Ele não chama a responsabilidade. E agora, com a saída do Evanilson, eu acho que ele vai ficar mais perdido ainda, porque ele tinha um entrosamento com o Evanilson já desde base, né? Então, era uma coisa que ele conseguia achar o Evanilson no campo. Então, assim, a torcida vai começar a cair em cima dele mais e mais vezes, e isso vai ser pior. E é um jogador que já está perdido, né? Aparentemente, assim. A gente não sabe como vai ser essa renovação, se vai acontecer mesmo ou não. Pelas entrevistas que o Mário vem dando, eu acredito que não vai acontecer, porque se for depender do jogador, da forma que ele está jogando, não sei, acho que não vai rolar. Mas fazendo só uma observação no que você falou, a gente perdeu o Evanilson, foi vendido, o Fred está com Covid, o Caio Paulista se lesionou. Machucou a mão. Se lesionou. Cardoso não é jogador, né? A gente esquece. Não, aí eu pergunto, a gente vai ficar dependendo de Marcos Paulo para ser centroavante? Aí não, quem não vai dá, ser? Aí quem vai ser no caso do Marcos Paulo sair dessa posição para substituição? Felipe Cardoso? Não. Pacheco não é centroavante. O Pacheco também não mostrou ainda, né, para que veio, assim. Tá sempre impedido, não consegue terminar as jogadas, dificilmente faz alguma coisa, não vingou igual o Araújo. A primeira opção foi vendida. A segunda opção tá inviável, né, que é o Fred. A terceira opção se machucou. Qual é a quarta? Qual é o plano? Não tem. Ou a gente vai na base, ou a gente vai ficar esperando o Angione ir no mercado aí, achar algum sul-americano. Ou a gente joga com um falso 9 e tem a dependência do Nenê aí. Mas eu acho gols, né? Arriscado. Mas, exatamente. O Fluminense, apesar de a gente não gostar do Nenê, ou pelo menos, não é que eu não gosto da pessoa, né? Não gosto do futebol. Acho que é um futebol que não me agrada. É um futebol de prender muito o jogo, de chamar muita falta. Não é uma coisa que eu acho que faça o jogo fluir. Mas, enfim, gostei muito da partida do Barcelos até os 5 minutos finais. Eu não quis elogiar. Eu não sei o que aconteceu. Até ele Egidar. Ele ficou com inveja do Egídio, lembrou do Carioca ali e falou, vou fazer igual, vai que o técnico gosta, né? E aí me deixa. O que eu achei mais engraçado, tava falando isso com a Carol antes, o que eu achei mais engraçado foi que depois que ele fez a falta, ele apontou pra bola. Ele falou, eu fui na bola. Não, mas isso todo jogador faz. Acerta a cara e fala que foi no peito. Deus, ele foi em cheio no cara. Bola no peito e foi na mão. Meu Deus. Mas eu gostei da partida dele, assim. Não é um jogador para Fluminense, nunca será.
Ele fez uma finalização de cabeça muito boa. Muito, pô, mó Mas tiro ele- que ele deu. Se o Cássio não tivesse bem posicionado, era gol, fácil. Não, ele tem uma boa impulsão e ele tem um bom chute. Mas ele É. é meio retardado. Eu não sei o que acontece, ele esquece o que ele tem que fazer. Mas Ele eu achei, erra não sei se vocês acharam a mesma coisa coisa. básica. Ele no primeiro tempo muito recuado, como se estivesse muito preocupado com a marcação defensiva. Mas então, quando a Dair falou sobre ele, falou que é justamente isso, que ele é um jogador defensivo. E que é o que o Egídio não é, né? O Egídio não é nada, na verdade, né? É. Porque não ataca, não não vai e não defende, fica, não né? cruza, não... Porra, não sei o que acontece com ele. A gente não tem lateral, essa é a verdade. A gente conta com um garoto de 18 anos que tomou 2 gols. Agora, em o cima Calegari dele nos jogou últimos muito jogos. bem hoje. É, Fez uma ótima jogada do primeiro gol do Nenê. foi a camisa do Arrascaeta, acho que deu uma iluminada, a galera ficou Tadinho. falando tanto da camisa do que o garoto de 18 anos pegou uma camisa de um jogador que ele Jogou admira muito hoje, nossa. que o garoto falou, Jogou vou bem. botar a camisa por baixo, vamos ver como é que joga futebol agora. Foi uma partida muito boa. O Lucas Claro continua regular, o Nino regular também, né? Regularmente fazendo merda desde o início do ano. O Nino Não sei o tá que acontecendo acontece. alguma coisa com ele que ele não ele tá Cara, muito perdido. A Não, e o repreensão Digão, do Nenê cara. no final do jogo foi assim, Muita qualidade, assim. Ele tá em alguma má fase, muito inexplicável, mas assim, eu acho que ele é um jogador de muita qualidade. Não sei se ele não tá em ritmo de jogo ainda muito bom, enfim. Mas Não, ele tá perdido. eu acho que ele tem um potencial para fazer muito melhor do que ele tem mostrado recentemente. Sim. O meu problema ele com o tem Nino potencial. era a bola aérea, né? Ele nunca foi bom no alto, apesar da altura. E ele era muito bom no chão, ele era rápido, se posicionava bem, mas agora nem isso, assim. Então o Lucas Claro tá ali na zaga Ele sozinho. esqueceu de marcar o Gil no alto, como Hoje, você falou. De novo. É. Os últimos 3 gols que a gente tomou teve falha dele, teve participação dele. Acho que contra antes do Flamengo, não lembro. Foi contra o São Paulo? Eu acho que foi. Teve falha dele. Então... Foi a expulsão do Hudson. Pois é. Então, assim, difícil, sabe? O Lucas Claro continua regular. Acho que foi um achado. Eu não sei se vai ser isso tudo até o final do campeonato. Eu acho que ele tinha qualidade. Eu tô querendo... Não vou desmerecer o jogador, óbvio. Mas eu acho que o Lucas Claro já tinha qualidade. Eu acho que o Odair simplesmente lapidou ele. Entendeu? Tanto que o Digão, com ele, eles se acertaram bem em posicionamento. Tanto que quando o Nino entrou, eles inverteram. Então, eu acho que quando o Digão tá com o Lucas Claro assim, na zaga, eles são muito unidos e pensam rápido. Eles jogam perto também. E também é o porte físico, né? São 2 jogadores com capacidades físicas muito boas. O Digão, tadinho, nunca achei que eu fosse lamentar a saída do Digão, para você ver o nível que a gente se encontra, né? Aí você olha, saiu o Digão, se o Nino machucar, fosse suspenso, veio o Matheus Ferraz, que não joga há anos. Então, assim, meio difícil. Mas a sensação que eu tenho é que, por exemplo, esse é vamos dizer, o terceiro jogo, mais ou menos, que eu vejo que, por exemplo, no jogo contra o Vasco, a gente estava ganhando e jogando bem. Não estava jogando muito bem e não estava, tipo, tomando sufoco. Porque o Vasco vinha apresentando, foi um bom jogo mesmo. Sim, foi um bom jogo. A gente estava jogando bem. Dentro do que o Vasco estava se apresentando, a gente conseguiu neutralizar, exatamente. Só que nos 5 minutos finais, assim, 10 minutos, não me lembro direito, o Thales fez o gol, logo em seguida ele foi expulso. Então, no finalzinho, a gente tomou um gol que foi novamente 2-1. O jogo do Atlético Goianiense foi a mesma coisa. A gente estava jogando... Mas foi o que eu falei, a gente está em um apagão. Muito bem. Estava muito bem. Só que realmente a questão se a gente tivesse feito gol nas oportunidades que a gente teve antes da expulsão do Hudson, ou até nas substituições que o Odair fez no segundo tempo com um a menos, que foi aqueles contra-ataques que ficaram na cara do gol e não aproveitava com o Fred e tudo, a gente era para ter ganho o jogo de 2-1, como foi hoje. Só que a gente não fez, então foi um empate com gosto de derrota.
Hoje era para a gente ter ganho limpo de 2-0, não ter tomado gol nenhum, que a gente estava muito bem. Mas aí eu não acho que o gol do Corinthians foi falha, foi a culpa do Barcelos, vamos botar assim. Eu acho que o erro de marcação do Nino foi fatal, e isso isenta o Barcelos de qualquer culpa do gol. Mas ele não pode fazer aquilo ali no final de jogo, ganhando de 2-0. Mas, assim, a culpa da falta, ele teve a culpa na falta, óbvio, mas não dá pra gente marcar um jogador da capacidade do jogo com os olhos. Então, assim, não, apesar... O Gil saiu como o Dodi, acho que foi o Dodi, se eu não me engano, que fez a falta, posso estar enganada, não me lembro. Mas alguém fez a falta ali, o Otero foi tentar bater rápido, aí ele esperou o Gil sair lá da zaga, foi lá para outra ponta, e o Gil cabeceou sozinho para o meio. Sozinho. A gente não pode marcar com os olhos, entendeu? É o que o Nino vem fazendo, e a gente vem sofrendo com isso, porque ele acaba que nos jogos que os outros times fizeram um gol nas costas do Calegari, ele que tinha que estar dando apoio, ele não estava dando apoio. Então fica meio complicado. Assim, infelizmente, agora eu não sei se o Digão consegue voltar para o jogo contra o Sport. Né? Não sei o que, eu ainda não vi sobre a lesão. Alguém viu? Eu não vi nada sobre a lesão. Eu não vi também. Não vi. Não deve ele ter sido nada muito grave, ele estava no banco bem, quando ele foi falar com o Barcelos, quando o Barcelos foi expulso. Ele estava bem e tal, falando, estava de máscara. Deve ter só sentido e aí pediu para sair para não ser coisa pior. Eu acho que o Odair perdeu de novo o meio-campo. A gente tinha encontrado o meio-campo equilibrado com Dodge, Yuri e Araújo, né? Mas o Hudson não jogou mal hoje. Flutuando ali. Sim, mas eu ainda acredito que o Hudson é um jogador muito lento. Ele oscila muito durante as partidas. Não que o Yuri seja o meu jogador predileto do elenco para a função. E por incrível que pareça, eu vi... Ele vinha bem. Um parênteses. O cara da televisão estava falando que o jogador que acertou mais passes no jogo hoje foi o Hudson. Ele teve uma evoluçãozinha das últimas cagadas que ele fez. Amém, né? Depois da expulsão. Porra, Glória. Eu não acho que ele seja um jogador ruim. Eu acho que ele tem muita qualidade. Ele não vinha bem. Ele é lento. Ele é muito lento. Mas ele realmente, assim, eu tenho percebido, nesse último jogo, eu percebi uma evolução bem grande nele, assim, do que ele tinha apresentado anteriormente. Eu senti uma baixa no Dodge, né? Acho que o Dodge depois... Nos últimos 2 jogos, ele deu uma caída muito forte. Depois desse renova Dodge aí, sei lá, senti uma pressão. Mas pode ser pela questão da renovação, mas também pode ser a questão da constância, né? Ele tá jogando titular ele tá jogando direto, em alto nível. Não é substituído. Ele não é substituído, ele joga direto, 90 minutos, 2 vezes por semana. E aquele negócio também, né? Não dá pra gente esperar que ele seja um craque. Ele é um jogador mediano, que pode ser lapidado para ajudar um pouco melhor e vai oscilar. E aí cabe do Odair, né, dar chance para outros. Assim, eu vi o jogo do Sub-20 do Flamengo ontem. Foi ontem. Foi. Eu queria uma oportunidade pro André, assim. Um jogo, ele dominou o meio-campo ontem no jogo contra o Flamengo. São posições diferentes. O Dodge é mais de arraste, o André é de toque mais rápido, mas assim, a capacidade que o garoto já mostra, e acho que a gente poderia tentar nessa sequência de jogos que a gente tem aí, que são com times consideravelmente mais fracos do que o elenco do Fluminense, né? Apesar de que a gente ama perder para esses, mas enfim. A gente vai pegar Sport, acho que Bahia, Coritiba, se eu não me engano, essa sequência depois do jogo da Copa do Brasil. E é a hora de pontuar, né? Então eu queria que o Odair... A gente precisa rodar o pouco que a gente tem, porque uma hora vai precisar jogar. E aí, se a gente deixa jogar, como o Hudson veio jogar aquele jogo que ele foi expulso, se a gente deixa jogar assim, vai acontecer a mesma coisa. Sim. Então, ele precisa dar nesses jogos que talvez a gente consiga ter um desempenho melhor por outro time ser uma equipe inferior à nossa tecnicamente, que já é difícil, dar oportunidade para outros, né? Assim, sei lá, talvez começar com um ataque um pouco diferente, começar com o Pacheco, o Fred e o Wellington Silva em algum desses jogos, quando o Fred puder voltar. A gente precisa de ter alternativas para os jogos, assim. Não dá para ficar nesse esquema preso
Eu lembro que Porque, você comentou no grupo que o melhor jogo do Fluminense tinha sido justamente quando a gente estava pois é, com reserva, que era contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que foi o jogo que o Ganso jogou. O Ganso Foi. estava armando, o Nenê estava no banco, mas o Luiz Henrique começou como titular e o Wellington Silva entrou, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, porque Pois é, ele estava foi. mal. E o Luiz Henrique entrou bem hoje de novo, né? Parece que Entrou, tá marcou começando bem, se posicionou bem. a sentir, né? Perdeu o medo de jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense, garoto ainda. Eu não E criei muita entrou também do expectativa em nada, cima assim. dele, não, porque ele é muito novinho, mas ele, quando ele estava no lado, que é onde ele estava atacando, ele estava marcando muito bem. Ele é Obviamente, bom marcador. teve falhas, mas ele, na parte defensiva, estava marcando muito bem. E tem aquela coisa do garoto que o Wellington Silva tinha anos atrás, né? Que não tem o medo de ir para cima. Assim, agora no final do jogo, ele levou a bola para dentro da área até o fundo. Eu acho que era o Iago que estava chegando para chutar e aí perdeu o tempo da bola. A bola passou entre as pernas dele, mas é uma coisa que a gente precisa. A gente não tem jogadores que sejam tão incisivos assim como ele. Então, se a gente lapidar, talvez seja uma solução assim para o ataque. No mais, Mas a gente vocês precisa acham... contratar ainda, cara. A gente precisa. Mas vocês acham que as substituições que o Odair fez hoje foram boas para o jogo? Eu O gostei Michel da entrada Araújo parece que pediu para sair. Estava muito cansado. Estava Muito cansado. Muito cansado. E ele tá pendurado, né? Tá. Eu gostei da Então, entrada do Iago. O Iago vinha perdeu espaço, né? Totalmente perdeu espaço pro Araújo. Yuri. É. Foi pro Yuri, acho que foi mais pro Araújo, não sei, que era a posição que ele vinha jogando. E aí, não é um jogador que, assim, ele oscila, mas ele se doa em campo, ele marca bem, mas tem um passe meio complicado, assim, ele não acerta muitos passes. Mas hoje entrou bem, gostei do jogo dele, estava se apresentando nesse final de jogo, pisando na área, né, buscando o jogo. Bom, o Ganso, suspeitos, alerta, né? Suspeito falar de Ganso, não dá. Não dá pra falar de Ganso, Gansete. Queria mandar um abraço pro meu amigo Queiroz. E aí, ele pegou e, tipo, não sei. Gostei da entrada do Luiz Henrique também. Eu não lembro as outras substituições. O Nino, né, foi... O Nino foi por acaso, foi necessário. Não, esse aí ele queimou, trocou 6 por meia dúzia. Isso aí nem conta. O Muriel também não teve muito trabalho hoje, então não dá para falar que ele espalmou bola para dentro da área, né? Como só ele aquela fez falta que desviou no Nenê. Foi. E não é meu goleiro, assim. Vamos fazer as nossas considerações finais. Quero cada uma faça uma observação geral assim sobre o time e a perspectiva para o futuro nas próximas rodadas para encerrarmos nosso pós-jogo de hoje. Vai, Lelê? Eu começo? Começa. Eu ia falar que era por ordem alfabética. Então, a gente entrou, pelo menos eu acho que pelo Twitter e tudo, a gente viu que a gente entrou com altas expectativas baixas para esse jogo. Achando que a gente ia levantar defunto, levantar o Corinthians, que estava mal, que estava cheio de desfalque, com a recente demissão do Thiago Nunes, que, na minha opinião, foi meio impensada, mas a gente não sabe o que está se passando por lá. Tô nem aí. Mas eu também acho que a gente ganhou porque se aproveitou e jogou bem, porque se aproveitou das substituições que, na minha opinião, foram fracas do time do Corinthians. Eu acho que ele acordou um pouco no segundo tempo. Eu achei um desperdício ele ter tirado o Ederson com 15 minutos de jogo só porque ele não obedeceu dois gritos que ele deu lá e tudo, e botou já o Everaldo. Eu, pelo menos, acho que foi isso, a impressão que eu tive vendo o jogo. Nada, era a lei do ex que ele queria, mas não funcionou graças a Deus. Pode ser também isso. Mas eu acho que no final o time jogou bem, mas aquela coisa de regra de Odair, seguindo a lei mor de Abel Braga, né? Tá ganhando, recua e joga no sacrifício, tenta ver se segura o jogo para a vitória, mas eu acho isso muito arriscado. Eu não, né? Todo mundo, né? Acho isso. Então, eu acho que o saldo é positivo,
por causa da vitória, a gente teve mais 3 pontos aí Na continha. na partida, na rodada. Então, acho que foi um salto positivo, mas assim, não é um jogo que a gente tem que ficar como modelo de seguir a partir daí. São peças que a gente tem que ficar rodando. Infelizmente, algumas substituições foram boas. Eu não tirava o Wellington Silva, estava muito bem no jogo, acho que podia terminar com ele, até para dar um apoio no lado esquerdo. Mas, enfim, o Odair, né, que manda nesse time. Então, eu acho que... Bem, eu termino assim. Eu acho que a gente está jogando bem dentro do limite que a gente tem. Mas o jogo de hoje não foi um modelo para a gente seguir até o final do campeonato. Então, é um time limitado e vamos torcer para a gente ir galgando aí para ficar nas cabeças. Ou no meio dela, infelizmente. Eu falei para uns amigos mais próximos assim que a gente termina no G5. Uma coisa de tricolor querendo um 2020 diferente, já que tá tudo muito diferente, eu quero um G5 esse ano. Vamos ver. 3 pontos, vitória, né? Não dá para reclamar, o que a gente precisa é ganhar cada vez mais, principalmente dentro de casa. A gente não pode perder pontos como a gente perdeu pro Atlético Goianiense dentro de casa e acho que o Palmeiras também. Para mim não é o time ideal. Eu queria que o Odair repetisse mais a escalação que teve contra o Atlético Paranaense, principalmente nesses 3 jogos que a gente tem agora em sequência, né? Que são times mais abaixo. Espero que a gente consiga esses próximos 9 pontos. Seria importante. A gente já está chegando daqui a pouco no final do turno. Já passamos da metade dos jogos do primeiro turno. Então, fazer esses 9 pontos seria importante. Daria uma moral para o time. Deixaria a torcida um pouco em paz. E daria mais paz para o Odair trabalhar também. Eu acho que ele precisa enxergar alguns conceitos ainda. Ele conseguiu modificar o Nino, que a gente vinha criticando, tirou, botou o Digão. Infelizmente, o Digão se machucou. Vamos ver se volta para o próximo jogo. Dá chance para outras posições também, como eu falei do Marcos Paulo. Vamos torcer para ele encaixar isso, conseguir enxergar que a gente vai jogar com times inferiores. E torcer para o time se concentrar também. Acho que está faltando um pouco de ambição, de concentração, de querer ganhar os jogos. A gente já deixou alguns pontos aí no caminho que a gente poderia estar em uma situação um pouco melhor. O campeonato ainda está bem embolado, então a gente voltou ali para o 8º lugar. Não sei se dá para alguém ultrapassar a gente agora nos próximos jogos de hoje, mas já é uma coisa mais positiva. A gente empatou ali com o número de pontos com o Vasco. Tem um Flamengo que ainda está oscilando, apesar de um elenco melhor. Eu acho que só o Inter mesmo está numa constância. Então, a gente pode buscar coisas maiores, assim, né? Principalmente nesse primeiro turno, para a gente não ficar lá no final do turno se preocupando em 45 pontos, porque eu estou cansada disso, acho que todo mundo. Então, é meio que isso, assim, agradecer a Nenê hoje, em homenagem ao meu amigo Queiroz, mais 2 gols para conta, maior goleador nacional até o momento, fazer o quê, né? E torcer para que isso continue. Enquanto ele está fazendo gol, eu compro até uma camisa e boto 7-7 nas costas. Não tá nem aí. Mas 3 pontos importantes. A gente vinha numa baixa constante, vinha de um empate, 2 derrotas para São Paulo e Flamengo. E foi bom ganhar do Corinthians em casa e dar moral para a Copa do Brasil, que eu espero que a gente consiga já fazer um resultado agora nessa quarta-feira, que vai ser importante. O jogo não vai ser fácil, o Atlético Goianiense está armadinho. E é isso. Vamos ver no que dá. Boa. Vai, Manu. Eu concordo com vocês. Eu não acho também que essa de hoje foi a escalação ideal, mas no fim das contas funcionou. 3 pontos é sempre bom. Mas, assim, no começo do jogo, estava tudo muito bem arrumadinho, tudo mais. No final começou a desencontrar. Eu acho que isso é um vício do Fluminense, isso acontecer, quando achar que o jogo tá ganho, quando achar que acabou, tá no finalzinho, vai lá e acaba tomando um gol. Eu acho que muito também tem uma deficiência aí de treino. Eu acho que faltava muito ter uma diferença aí significativa no modo como o time está sendo treinado, enfim.
montado no geral. Eu sempre vou cornetar o Odair. Não tem jeito. Eu não acho que ele nem escale bem, nem substitua bem. Mas, enfim, hoje funcionou. Então, estamos aí. Esperamos que no próximo tenha Pode funcionar. Eu acho que, assim, o problema foi que no final, mais pro final, assim, depois das substituições, o time ficou um pouco mais lento, o ritmo mudou bastante. Enfim, eu diria que isso seria o ponto-chave para mudar no próximo jogo. E lembrando que temos Egídio de volta. Porra, Letícia, deixa eu terminar o domingo em paz, cara. Pelo amor de Deus. Pra que isso, cara? Meninas, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi muito bom começar esse programa com vocês três, que sei que são fenomenais. E espero tê-las mais vezes aqui em momentos melhores pra gente, né? Mais pra frente. E outras meninas que queiram participar, vocês são super bem-vindas. A gente quer fazer um rodízio de mulheres comentando os jogos. Então é só mandar aí mensagem nas redes sociais do Flu por Elas, deixar comentário aqui no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aí no vídeo, hein? Até a próxima, galera. Beijo, meninas. Valeu, Carol. Obrigadão. Valeu, Carol.